seguir, Repórter Maranhão. A Prefeitura de São Luís informa que até o dia 31 de julho, os contribuintes com débito junto ao município poderão renegociar suas dívidas com até 100% de descontos nos juros e multas de mora. Para débitos não inscritos na dívida ativa, procure a Senfaz na Avenida Kennedy, bairro de Fátima. E para débitos em execução, dirija-se à Procuradoria Fiscal do município na Rua do Sol, Centro. Para mais informações, ligue 3212-8113 ou acesse www.saoluís.ma.gov.br. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Boa tarde. Ministro da Saúde apresenta programa Mais Médicos em São Luís. ANEEL quer saber sua opinião sobre o setor de energia elétrica. Novo golpe usa sucessos do cinema para roubar internauta. E as férias estão acabando, mas ainda dá tempo para muita diversão. O Repórter Maranhão está começando agora. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apresentou em São Luís o programa Mais Médicos a gestores do governo e dos municípios do Maranhão. A fim de estimular a adesão dos municípios maranhenses ao programa Mais Médicos, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou em São Luís de reunião com prefeitos e secretários municipais de saúde, em cujas regiões há falta de médicos e problemas graves de infraestrutura nos hospitais e unidades de saúde. Em todo o país, segundo o ministro, o governo está investindo 15 bilhões de reais até 2014. 818 hospitais deverão ser construídos, além de mais 877 unidades de pronto atendimento UPAs e 16 mil unidades de saúde. Quanto ao programa, que visa ampliar a presença de médicos nas regiões carentes e na periferia das grandes cidades, as inscrições seguem abertas aos médicos indefinidamente. Já os municípios têm até o dia 25 de julho para se inscreverem pelo site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. Hoje, o estado do Maranhão, infelizmente, a concentração de recursos é muito grande, a gente sabe. Tem municípios que são extremamente priorizados na agenda da governadora, municípios que ganham 100 milhões de reais por ano, enquanto Caxias, que é uma cidade, uma das maiores cidades do Maranhão, a quinta cidade do Maranhão hoje, nós não recebemos um centavo de recursos voluntários. Então o que a gente pede é que a governadora veja a agenda dela, olhe para os atendimentos feitos em Caxias e em outros municípios, que evite essa concentração, porque o que nós vemos no Maranhão hoje é concentração. O Maranhão foi um dos estados onde mais municípios foram beneficiados com o programa Mais Médicos para o Brasil, 147. Em contrapartida, o Conselho Federal de Medicina o coloca em último lugar na relação médicos-habitantes. São apenas 0,7 médicos para cada 1.000 habitantes, quando a média nacional é de 1,8 para cada 1.000 habitantes. Para o secretário de Saúde do Estado, estes dados não correspondem à realidade. Em 3 anos, nós aumentamos a nossa equipe médica de 950 profissionais para 1.700 profissionais. Todos brasileiros, e em nenhum momento o Estado sentiu falta de profissional para abrir um hospital, para abrir um serviço. O ministro, apesar de ter deixado claro que o programa não visa contratar médicos estrangeiros, declarou também que só o fará caso as inscrições dos médicos brasileiros não suprirem a demanda nacional. Tem que pensar, antes de mais nada, na saúde de 200 milhões de brasileiros, sobretudo daqueles
que há muito tempo, na sua cidade, na sua unidade de saúde, às vezes há mais de um ano, não vê um médico compondo a equipe de atendimento no dia a dia. Então tem que pensar em primeiro lugar na saúde do povo brasileiro. Mesmo assim, um pequeno grupo de médicos, com tarjas pretas nos braços e cartazes nas mãos, não deixou de lado a manifestação de repúdio ao programa. O Mais Médico tem vários pontos que deixam em aberto a parte de financiamento, a questão de revalidação de diplomas de estrangeiro, que não foi discutido com a classe médica. Então tem vários pontos do projeto que não foi dividido com a sociedade, nem com os médicos, para que a gente pudesse chegar num ponto em comum. As verbas repassadas pelo governo federal para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, terá um aumento de 19% nos próximos repasses. Para o Maranhão, isso representa mais de 7.600.000 reais a mais. A verba repassada pelo Ministério da Saúde para estados e municípios manterem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, terá um aumento de 140 milhões de reais em todo o país. Esse valor representa um acréscimo de 19% e visa garantir atendimento rápido e eficaz a toda a população. No Maranhão, o reajuste da verba do SAMU foi de 20%. Serão 7,7 milhões de reais a mais para o custeio desse serviço. Em São Luís, o SAMU possui 364 funcionários. São médicos, enfermeiros, condutores, técnicos em enfermagem e operadores de rádio que trabalham 24 horas por dia para salvar vidas. Além das ambulâncias, motocicletas são utilizadas no resgate das vítimas. Os socorristas saem sempre em 2 motos, equipadas com materiais para primeiros socorros. Em seguida, chega a ambulância para fazer o transporte para o hospital mais próximo. Lucenilde atua há 21 anos no SAMU e se sente realizada com o trabalho que faz, apesar da rotina bem agitada. A gente faz isso dia a dia e é com garra, a gente não tem hora para almoçar, não tem hora para repouso. Quando termina assim, o procedimento, eu e meu condutor, a gente realizou uma coisa boa, e glória, a gente salvou aquela pessoa, quer dizer, é gratificante, é doído no coração. Eu só em falar eu fico quase chorando. O número para acionar as equipes do SAMU é o 192. No município de Bacabal, 23 trabalhadores foram encontrados vivendo em condições análogas a de escravos. Eles foram resgatados durante fiscalização da Procuradoria do Trabalho, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego e a Polícia Federal. Os homens foram contratados para atuar em uma obra de saneamento básico que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento PAC. Dentre as irregularidades encontradas estavam a falta de assinaturas nas carteiras de trabalho, ausência de equipamento de proteção, falta de água potável e ausência de banheiros no local da obra. A Agência Nacional de Energia Elétrica está realizando uma pesquisa para saber como os consumidores agem no momento em que recebem as contas e qual a opinião do cidadão sobre possível aumento das tarifas no setor. O prazo para as empresas e os consumidores residenciais responderem à pesquisa de opinião sobre o faturamento de energia elétrica foi prorrogado até o dia 31 deste mês. A relação de perguntas está disponível no site da Agência Nacional de Energia Elétrica ao clicar neste item. Primeiramente, é necessário escolher entre um consumidor de baixa tensão, cidadão comum, ou de alta tensão, voltado às empresas. Em seguida, a agência quer saber como o consumidor age no momento em que recebe a conta, se ela é apenas paga comparada com contas anteriores ou com consumo de energia. Na sequência, o questionário busca saber a opção do consumidor, caso mesmo pudesse escolher de qual fonte comprar energia elétrica. Outra pergunta é sobre a forma que o consumidor gostaria de adquirir energia elétrica de fontes limpas. Atualmente o consumidor paga o mesmo valor de tarifa independentemente da hora em que utiliza a energia elétrica. Nos próximos anos, e dependendo do resultado dessa pesquisa, o consumidor de baixa tensão poderá ter uma nova forma de pagamento, a tarifa branca. Nesse caso, o custo de energia mudaria de acordo com as horas do dia. À noite, por exemplo, a tarifa seria mais cara. Durante o dia e de madrugada, a conta de energia seria mais barata.
o consumidor poderá diminuir a sua conta de luz caso consiga mudar os hábitos de consumo e usar a maior parte da energia nos horários de tarifa mais barata. As respostas à pesquisa devem subsidiar o 4º ciclo de revisões tarifárias periódicas das distribuidoras de energia elétrica, que acontecerá em 2015. E veja no próximo bloco, ladrões usam produções do cinema para roubar dados dos internautas. E mais, os cuidados necessários ao comprar imóveis na planta. É logo após o intervalo. Agora, imagens do bairro de Fátima ao vivo. Agora são 12 horas e 38 minutos. A história de ajudar os outros ciclistas a se deslocar de um lado para o outro utilizando a bicicleta começou muito de amigo para amigo. Ah, tem um amigo meu que ele sabe pedalar e, ele pode te ensinar, pode te ajudar a levar você até o seu trabalho, até a faculdade, até a sua escola. O pedido ele é enviado pelo site do Bike Anjo. Um dos Bike Anjos da região entra em contato com a pessoa que fez o pedido e aí começa toda essa relação. Se você se comporta de uma forma preventiva, é realmente seguro andar de bicicleta na rua. Ela traz um benefício ambiental enorme. Seu combustível é arroz com feijão, não é gasolina, não é o álcool, é a bicicleta, é o seu corpo, é você e ela simplesmente. Meu nome é Rafael Rodrigues Dias Alves Pereira, eu sou ciclista, educador ambiental e eu me locomovo de bicicleta. Série C com amor. Vamos correr atrás, chegar junto, com certeza vamos chegar lá na Série B, com certeza, de 2014. C de coração. São Luís. Prefeitura em você, construindo um novo caminho. Em Imperatriz, 25 pessoas foram condenadas a penas que variam de 2 a 10 anos de prisão por furtos praticados pela internet. O esquema foi descoberto pela Operação Galácticos, realizada pela Polícia Federal em 2006. Na época, mais de 50 pessoas foram presas suspeitas de integrar uma quadrilha que utilizava programas espiões para capturar senhas bancárias. E o mais novo golpe praticado pela internet usa sucessos do cinema como os filmes Homem de Aço e Velozes e Furiosos 6 para roubar informações dos internautas. Os hackers estão de olho nos internautas que costumam baixar filmes. O golpe do momento é criar falsos sites de transferência de dados com links maliciosos. Um levantamento de uma empresa de tecnologia da informação revelou que os filmes mais utilizados pelos fraudadores virtuais para fisgar novas vítimas são O Homem de Aço e Velozes e Furiosos 6. Este especialista em tecnologia da informação explica como funciona o golpe. Na hora que o usuário clica no link para poder baixar alguma coisa ou acessar algum banco, é nessa hora que o download vem um vírus espião. Com certeza ele vai começar a mandar os seus dados pessoais para o servidor dele e aí é que acontecem as falsificações, os golpes. Segundo ele, uma das formas de evitar as fraudes na internet é instalar um antivírus original na máquina e sempre fazer as atualizações. Quem costuma instalar programas piratas deve ficar atento. De acordo com o especialista, o antivírus pirata não é 100% confiável. O antivírus pirata, ele não vai proteger a sua máquina, ele vai identificar o vírus, mas não vai proteger, Então a grande diferença é essa, não pode usar um antivírus pirata. A compra da casa própria é o sonho de muitos brasileiros. Mas antes de assinar contrato é preciso tomar alguns cuidados, principalmente com os prazos estabelecidos pelas construtoras para a entrega dos imóveis. Esse é o tema da entrevista de Luanda Belo. Boa tarde, Luanda. Boa tarde.
E eu converso agora com o juiz Manuel Aureliano Neto. Boa tarde, doutor Manuel. Boa tarde. Bom, recentemente o Tribunal de Justiça condenou uma construtora a pagar uma indenização no valor de 15 mil a uma cliente que não recebeu seu imóvel na data certa. Esse tipo de caso tem sido frequente na Justiça? Tem sido frequente em todo o Brasil, e a Justiça brasileira tem decidido bastante, inclusive fixando esse tipo de indenização, que pode ser de natureza material ou moral. E no caso essa indenização também cobriu os danos morais, seria isso? Eu não sei bem, porque eu não conheço bem o caso do Tribunal de Justiça do Maranhão, mas eu deduzo que neste caso aí talvez tenha sido dano moral, porque há também um dano material, na medida em que o imóvel comprado e estabelecido um prazo de entrega não é entregue, se a pessoa tiver um prejuízo de natureza material, esse prejuízo deve ser indenizado. Como também ele tem os contratempos, os constrangimentos e uma série de problemas, há também a fixação da reparação de natureza moral. Existe um prazo de tolerância a partir daquela data que foi acertada para a entrega do imóvel? As construtoras têm esse prazo? Existe. Normalmente há um prazo de entrega e há um prazo de tolerância, mas esse prazo não pode ser tão longo. Ele tem que ser estabelecido de comum acordo com as partes, dentro de um critério de razoabilidade, de 6 meses. Em alguns casos, às vezes, eles colocam 8 meses e tal, mas tem que ser estabelecido dentro do critério de razoabilidade. Fixado esse prazo de entrega, há o prazo de tolerância para a entrega. Não havendo a entrega, o consumidor que adquiriu, ele deve buscar a solução do conflito, ou muitas vezes pode ser pelo PROCON, que às vezes nem sempre soluciona, ou através do Poder Judiciário, podendo inclusive, dependendo do caso, ser um juizado ou uma vara. E o mercado imobiliário, ele tem oferecido diversas facilidades na hora de adquirir um imóvel, principalmente imóveis na planta. Que pontos o consumidor tem que estar atento na hora de assinar um contrato? Ele deve ler o contrato, discutir o contrato, porque o contrato pode ser um contrato tipo, já elaborado, chamado contrato de adesão de natureza, o contrato tipo, cujas cláusulas já vêm devidamente elaboradas e o consumidor às vezes só vai assinar. Mas há o contrato paritário em que as partes discutem, né? Há uma discussão em que eu vou estabelecer parcelas, vou estabelecer valores, e o consumidor ele deve estar atento na leitura, inclusive levar esse contrato para alguém que tenha conhecimento técnico a respeito de contrato, notadamente um advogado ou uma advogada, no sentido que possa examinar e orientá-lo no sentido de que ele possa realizar um bom negócio com absoluta segurança. Bom, um último detalhe, após receber esse imóvel e o consumidor verifica que existem alguns problemas nele, a partir do momento que ele recebe as chaves, extingue o seu direito de reclamar? Não, o contrato ele tem uma execução. A relação contratual, ela é pré-contratual, ela é no curso do contrato e ela é pós-contratual. Quer dizer, não se pode pensar numa relação contratual apenas no momento da vigência do contrato. Há todo um trajeto prévio, anterior à formação do contrato, no curso da execução do contrato e após o contrato ter se findado, ainda há efeitos contratuais, embora o contrato tenha se findado. Ok. Doutor Manuel, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, Luanda, e aos telespectadores. Espero que tenha realmente prestado esses esclarecimentos para todos. Muito obrigado. E terça-feira chuvosa em São Luís. Veja agora a previsão do tempo para todo o estado. São Luís, nebulosidade variável e pancadas de chuva esparsas. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz, nebulosidade variável e possibilidade de formar áreas isoladas com chuvisco rápido. Mínima de 21 e máxima de 34 graus. Em Caxias, nebulosidade variável e possibilidade da formação de áreas isoladas de chuva. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Balsas, predomina pouca nebulosidade e ausência de chuva. Mínima de 19 e máxima de 33 graus. E no próximo bloco, o piloto maranhense se prepara para o Rally dos Sertões.
E mais, ainda dá tempo de se divertir nesse finalzinho de férias. É logo após o intervalo. Agora tempo nublado em São Luís, com trânsito bom na Avenida Getúlio Vargas. Agora são 12 horas e 48 minutos. A Prefeitura de São Luís informa que até o dia 31 de julho, os contribuintes com débito junto ao município poderão renegociar suas dívidas com até 100% de descontos nos juros e multas de mora. Para débitos não inscritos na dívida ativa, procure a Senfaz na Avenida Kennedy, bairro de Fátima. E para débitos em execução, dirija-se à Procuradoria Fiscal do município na Rua do Sol, Centro. Para mais informações, ligue 3212-8113 ou acesse www.saoluís.ma.gov.br. A Igreja Messiânica é uma religião que foi fundada no Japão por um japonês chamado Mokichi Okada. O objetivo principal é transformar esse mundo num paraíso. O Jorei, que é um nome japonês, se a gente for traduzir o nome, é purificação do espírito. Através das mãos, a gente transmite essa energia durante um tempo, tem um período para cada pessoa. Isso acontece nas igrejas. O amor, na nossa concepção, ele não é uma coisa dita. O amor, ele é praticado. O amor altruísta, que a gente chama. O amor que proporciona felicidade para as pessoas. Cultura e fé. Agora vamos falar de futebol. Depois de mais uma rodada, vamos ver como ficou a classificação do grupo do Sampaio Corrêa na Série C do Campeonato Brasileiro. O Sampaio Corrêa se isolou na liderança do Grupo A da Série C, após a vitória por 3-0 contra o Rio Branco do Acre, domingo na Arena da Floresta. O tricolor maranhense foi a 13 pontos. Cuiabá, Luverdense e Fortaleza completam o G4, todos com 10 pontos. Estariam rebaixados para a Série D de 2014, o 13 de Campina Grande, o Baraunas e o Rio Branco, que segue sem pontuar. 2 partidas movimentam a competição amanhã. Às 8 da noite, o Sampaio recebe o Luverdense no Estádio Castelão. Já Rio Branco e CRB se enfrentam na Arena da Floresta, a partir das 9h30 da noite, horário de Brasília. E ontem, partida válida pelo Grupo A2 da Série D do Brasileiro, o Gurupi venceu o Ipiranga. O resultado complicou ainda mais a situação do Maranhão Atlético Clube, lanterna do grupo. Agora, a equipe atleticana precisa vencer os 4 jogos que restam e torcer por uma combinação de resultados para avançar à próxima fase. O Rally dos Sertões está chegando na sua 21ª edição. As provas terão início na próxima quinta-feira em Goiânia e o Maranhão tem um representante por lá. Ele foi campeão brasileiro de Rally Indoor 4x4 no ano passado e agora será o Maranhão no Rally dos Sertões deste ano. Fábio Cadasso tem 20 anos de carreira e demonstra conhecer o percurso que enfrentará. Minha preparação dividiu em 3 etapas. A gente fazia uma preparação de ir pilotando um carro durante pelo menos 1.000 quilômetros. É uma média de 12 a 13 horas, dia, só parando para abastecer. Fábio participará da categoria T2, com um modelo semelhante a este, constituído por todos os equipamentos necessários. Ele está em fase final de preparação, pois a largada será no dia 25 deste mês. O Rally dos Sertões deste ano terá 10 etapas, uma delas pouco mais de 500 quilômetros. O piloto brasileiro já sabe como vencer esse grande desafio. Este ano, o Rally dos Sertões ocorrerá nos estados de Goiás e Tocantins. A disputa não será fácil. O negócio agora é torcer para que o caminho esteja livre para o piloto maranhense. E o fim das férias está chegando, mas ainda dá tempo para muita diversão. Em São Luís, uma opção são as colônias de férias. Nesta, as crianças aprendem a produzir o próprio brinquedo, uma das inúmeras atividades que são propostas ao longo da semana.
Nesta colônia de férias, a ordem é não ficar parado. A garotada que gosta de fortes emoções aproveita para fazer uma descida de tirolesa. E aí, Maria Eduarda, já tinha andado de tirolesa antes? Não. Tá com medo? Tô. Mas vai descer mesmo assim? Vou. Tá de férias, tá aproveitando? Tô. Com o calor, nada melhor que se refrescar na piscina. O banho é um dos programas mais disputados, mas é nessa oficina que as crianças aprendem a confeccionar o próprio brinquedo. Hoje o desafio é preparar um barangandã. Os materiais necessários são papel crepom de diferentes cores, cola, tesoura, barbante de lã, fita adesiva e papel comum. O primeiro passo é cortar o papel crepom em tiras. Depois de abrir cada uma delas, você vai colocar um pedaço de papel comum no meio. Em seguida, basta cortar 1 metro de barbante e amarrá-lo no centro. Para finalizar, envolva o centro com uma fita adesiva. Está pronto o barangandã. Agora é fazer como essa turminha e usar a criatividade para se divertir com esse brinquedo. Segundo esta arte educadora, o barangandã estimula os movimentos corporais e ainda garante um colorido pra lá de especial. A criança interage uma com a outra, né? E aí, misturando todas as cores que se formam com o barangandã, aí eles inventam um monte de brincadeiras, né? Desde o swing, que é uma prática circense, até pular, enfim, eles inventam inúmeras brincadeiras com o barangandã. Danilo gostou do aprendizado. Dá pra fazer em casa? Dá. E depois que ele ficar pronto, como é a brincadeira? Divertido. Correu bastante, hein? Muito. E você pode rever esta e outras edições no nosso site tvbrasil.abc.com.br/Repórter Maranhão. E a gente fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.